Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16 e versículo de número 13. Glórias a Deus. Enquanto os amados irmãos localizam o texto sagrado, eu quero aqui mais uma vez externar a Deus a minha alegria, a minha gratidão por poder estar aqui nesta noite de hoje, na cidade de Piraquara, para ministrar a poderosa palavra de Deus. Louvar a Deus pela vida dos nossos amigos, pastor Edenilson. Deus abençoe, obrigado pelo convite. Deus continue abençoando, pastora Tânia, sua vida, esse ministério abençoado aqui da Assembleia de Deus. E Deus abençoe a toda esta igreja também, em nome de Jesus. Todos acharam o texto, pode dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então Samuel tomou o vaso do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Tome o seu assento, você que pode, glorificando, adorando ao nome do Senhor Jesus, nesta noite de hoje. Amados e queridos irmãos, para esta noite de hoje, mais uma vez, o Espírito de Deus veio testificando ao meu espírito sobre esta poderosa palavra. Deus colocou esta palavra ao meu coração sobre um dos personagens bíblicos que talvez nós, de Gênesis até o Apocalipse, falou mais sobre esse personagem chamado Davi. A maioria dos salmos, que são as poesias, foram escritos por Davi. Logo nós vemos que Davi é filho de um homem belemita, um homem chamado Jessé Efrateu, que morava no povoado de Belém. A Bíblia nos mostra que Davi, ele é o filho mais novo, ele é o filho mais jovem de Jessé. Logo nós vemos que os mais velhos, os irmãos de Davi, são conhecidos como Eliabe, Abinadab, também Samá. Então Davi sempre é conhecido como o menor, como o mais moço da sua casa. Logo a Bíblia Sagrada nos mostra que Davi é o único homem na Bíblia Sagrada que o próprio Deus o chama de homem segundo o meu coração. Então Davi é o homem segundo o coração de Deus. Logo nós vemos que Davi, este homem aqui, ele vai surgir em uma época onde a Bíblia Sagrada nos mostra que o povo de Israel, a nação do Reino do Norte, estava vivendo um tempo de decadência espiritual, estava vivendo um declínio espiritual na terra de Israel. A Bíblia nos mostra que Davi aqui, ele vai surgir quando Deus vai rejeitar o primeiro monarca de Israel. O primeiro monarca de Israel, a Bíblia nos mostra que era um homem da tribo de Benjamim. A Bíblia nos mostra que este homem era filho de um homem chamado Quis. E o texto diz que Saul, este homem aqui, que é o primeiro monarca, o primeiro rei de Israel, o texto diz que ele não vai valorizar a presença de Deus, não vai valorizar na sua época a presença do Todo-Poderoso. Logo nós entendemos que quando nós olhamos para o contexto, logo a Bíblia diz que quando Israel pecara contra Deus, Israel abandona ao verdadeiro Deus, Israel se apóstata da fé, Israel entra pelo caminho da apostasia, diz a Bíblia. O que é apostasia? Apostasia é o desvio da fé. Israel havia se desviado dos caminhos de Deus. Israel começou a adorar a Baal naquela época. Israel começou a adorar Astarote naquela época. E a Bíblia nos mostra que Deus vai se afastar do povo de Israel. Mas a Bíblia diz que nesta época aqui, no livro dos Juízes, o livro dos Juízes é um livro de altos e baixos. O livro dos Juízes
é um livro onde a Bíblia Sagrada nos mostra que um dia Israel serve a Deus, outro dia Israel serve a Baal. Um dia Israel está bem com Deus, um dia Israel está com fé em Deus, outro dia Israel está desviado dos caminhos de Deus. Um dia Israel está clamando a Deus, outro dia Israel está clamando a Baal. Logo nós vemos que Deus levanta muitos juízes nessa época. Ao total dos juízes que nós vamos ver aqui, são 12 juízes que Deus vai levantar aqui. É a época da teocracia, é a época onde a Bíblia diz que os juízes julgavam as causas na época de Israel. O último juiz que nós vamos ver na Bíblia Sagrada é Samuel. Samuel, ele é o último juiz da terra de Israel, da casa de Israel. Samuel aqui, ele carregava 3 credenciais. Samuel carregava 3 credenciais. Samuel, ele foi confirmado como profeta de Deus. Samuel era profeta de Deus. Também Samuel, ele era sacerdote em Siló, aonde era o tabernáculo, aonde habitava a presença de Deus, em Siló, que era o tabernáculo, aonde ficava a arca da aliança. Logo também vemos que Samuel, ele foi o último juiz da casa de Israel. Logo a retirada de Eli, o juiz que havia morrido, entra Samuel agora e começa a liderar a nação de Israel aqui. Logo diz a Bíblia Sagrada que Samuel, ele já está avançado em idade. Samuel já é um ancião, com seus cabelos brancos, com as suas barbas compridas. E diz a Bíblia Sagrada que agora então Samuel já não vai ficar mais na frente da obra de Deus. Samuel um dia já pastoreou, um dia já orou pela nação, um dia já apresentou uma criança no templo. Samuel um dia já abençoou muitas pessoas. Mas agora diz a Bíblia Sagrada que Samuel já está avançado em idade. Os seus olhos estão se escurecendo, os seus olhos estão se fechando. E diz a Bíblia Sagrada que Samuel agora, ele pega os seus 2 filhos. A Bíblia diz que ele pega o primogênito chamado Joel e pega o segundo filho chamado Abias e coloca na frente da obra de Deus. E diz a Bíblia que os filhos de Samuel, ele não era que nem o pai Samuel. Os filhos de Samuel eram homens avarentos, eram homens que haviam se desviado dos caminhos de Deus. E diz o texto que agora então os anciões de Israel, os anciões da casa de Deus, ele reúne e chama Samuel e diz: Samuel, os teus filhos não andam no teu caminho. Os teus filhos, como juízes, eles não são exemplo para os jovens, não são exemplo para os obreiros, não são exemplo para a terra de Israel. Diz a Bíblia que agora então o povo reúna uma assembleia geral em Ramá. E lá em Ramá diz a Bíblia Sagrada que o povo decide, diz assim: Samuel, nós não queremos mais juízes, nós não queremos mais juízes. A partir de hoje nós queremos que um rei domine sobre nós, nós queremos que um rei peleje as nossas pelejas. Foi aí que a Bíblia diz que Samuel fica triste, Samuel se entristece. Samuel agora parece que eu vejo ele entrando dentro do seu quarto e orando a Deus, dizendo: Deus, um dia eu já abençoei esta nação, um dia eu já fiz a tua obra, mas o povo tem me rejeitado agora, Deus. O povo não quer mais que eu reine sobre ele, que eu fique na frente da obra. Parece que eu vejo Deus agora entrando dentro do quarto do sacerdote Samuel e dizendo: Samuel, fica tranquilo, porque o povo não rejeitou a ti para você não ser juiz, Samuel. Mas o povo, Samuel, desde que eu arranquei eles da terra do Egito, eles têm me desobedecido, eles não estão vivendo na minha presença, Samuel. O povo não rejeitou a ti, mas ele rejeitou a mim para que eu não reine sobre ele. Mas fica tranquilo, Samuel, eu não perdi o controle de nada, eu não perco o controle da história, Samuel. Eu ainda continuo no controle da nação de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Olha para o teu irmão e diga para ele: Deus não perdeu o controle de nada. Olha para o teu irmão e diga para ele: Deus não perdeu o controle do teu casamento, Deus não perdeu o controle do teu ministério, Deus não perdeu o controle de nada neste lugar. Orabarandori remissore macandore bacandarabagaia alebando remassuri de omanaia. Diz a Bíblia Sagrada que agora então, irmãos, vai sair a época da
teocracia para entrar a monarquia. Você começa a ver agora que o povo pede um rei para Samuel. O povo de Samuel: nós queremos um rei como os cananeus, como os amorreus, como os amonitas, como os moabitas. Nós queremos ser que nem eles, Samuel. O problema de Israel aqui não é um rei. O problema de Israel aqui não é que o rei domine sobre ele. Sabe qual é o problema de Israel aqui, irmão? É que Israel quer imitar o mundo lá fora. Oh glória! E Deus não é conivente com o pecado do mundo. Deus não é complacente com o pecado da humanidade. Deus é 100% santo, e sem santidade ninguém verá a Deus. Glória a Deus e aleluia. Diz a Bíblia que o povo pede um rei, e ele esquece que nem os amorreus, os cananeus da terra de Israel. Diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que Deus de Samuel: eu vou permitir que um rei domine sobre eles. É aí que você vê o primeiro rei, chamado Saul. Era um jovem de 40 anos de idade que começa a reinar sobre Israel. Saul vai começar bem o seu reinado. Todo mundo que olhava para Saul dizia: este é o nosso rei. Quem disse que Saul não pelejaria por nós? Quem disse que Saul não seria um bom rei? Olha aí o nosso rei Samuel. E Saul, no princípio, ele começou a se mostrando um homem temente a Deus. No princípio, Saul começou sendo um homem humilde, um homem espiritual. E tem uma frase que diz que quer conhecer alguém, dê poder a ele. Saul recebe poder. Saul é o primeiro homem ungido pelo ancião Samuel, e ele começa a reinar. Diz a Bíblia Sagrada que o Saul reina. Ele vai reinar 40 anos sobre Israel. Você se lembra da época do tabernáculo, quando a arca da aliança, ela foi roubada pelos filisteus, e a arca desde então não voltou para Israel. 40 anos Saul não se importou em buscar a arca da aliança. Tem muitos líderes por aí que eles querem se aparecer e não deixa Deus aparecer. Tem muitos por aí que querem o nome no cartaz, mas esquece que a melhor coisa é ter o nome no livro da vida. Tem muita gente por aí que é aprovado pelo homem aqui na terra, mas é desaprovado por Deus na eternidade. Nem todos que o homem aprova aqui na terra é aprovado por Deus no céu. E nem todos que Deus aprova no céu é aprovado pelo homem aqui na terra. Mas eu tenho uma palavra para te dizer nesta noite de hoje. Não importa o tempo que você está no anonimato, não importa o tempo que você está no último da fila, quando Deus resolve levantar alguém, não tem demônio que impede. Quando Deus resolve mudar a história de alguém, não tem prostituição que pare. Quando Deus resolve mudar a história de ninguém, não tem calúnia, não tem inveja, não tem fofoqueiro, não tem diz que me diz que. Quando Deus resolve levantar alguém, é para mudar a história do seu povo. Eu sinto a glória de Deus aqui nesta noite de hoje. Eu ouço o céu dizendo nos meus ouvidos: eu tenho homens e mulheres escolhidos aqui dentro hoje que vão fazer a diferença. Oh glória a Deus, deixa eu tirar aqui, senão vou derrubar d'água. Passa, por favor. Orabagai shuremandaraia. Diz a Bíblia Sagrada que Saul reina sobre Israel 40 anos, irmão. Saul tinha credencial de rei, Saul tinha fama, mas o mais importante
valorizou que era a presença de Deus, que era a arca da aliança que Deus habitava naquela caixote. Diz a Bíblia Sagrada que Saul, ele vai cometer 3 grandes erros na sua caminhada. O primeiro erro que você vai ver é que quando Saul ele iria para a guerra, Deus falou: espera o sacerdote para oferecer o sacrifício, depois você vai para a peleja. Só que Samuel demorou para chegar. Samuel era o sacerdote que oferecia o sacrifício, mas Saul estava com ansiedade no seu coração. Saul acabou fazendo algo que não era para ele fazer. É por isso que a Bíblia vai dizer: cada um fique na vocação em que foi chamado. Saul desobedece. Em vez de esperar um sacerdote para abençoar o povo, Saul foi lá e fez que nem um sacerdote, ofereceu sacrifício sem a direção de Deus. Saul não podia oferecer sacrifício, mas ele desobedeceu a Deus. Aí já começa as falhas de Saul. O segundo erro de Saul é quando ele fez um voto dizendo: a partir de agora nenhum dos meus soldados vai provar coisa alguma até o dia raiar. E o povo naquela peleja estava com muita fome, mas Saul havia feito um voto com Deus que quem comesse seria morto. Já errou novamente. Deus não mandou ele fazer voto nenhum naquele dia. E o próprio filho de Saul, chamado Jonathan, ele prova do mel e come o mel. E diz a Bíblia que Saul disse: Jonatas é homem que vai morrer. O povo salvou o seu filho Jonathan, dizendo: foi através de Jonathan que Deus deu um grande livramento para o povo de Israel. Jonatas não vai morrer. É a segunda desobediência. A terceira desobediência de Saul é no capítulo 15 de 1 Samuel, quando Deus fala para ele: vai até os amalequitas, acaba com os amalequitas, o inimigo de Israel, mata o rei Agag e mata todas as crianças, todos os bois, todas as ovelhas, todos os camelos. Não deixe nada vivo, Saul. Saul foi, mas diz a Bíblia que quando chegou lá, ele vai poupar o rei de Amaleque chamado Agag. Ele não mata Amaleque. E também Saul pega as ovelhas, pega os bois e leva para a sua família, para a sua casa. A terceira desobediência de Saul aqui. Olha o rei que o povo escolheu. Olha o rei que o povo colocou na frente da obra. Glórias a Deus. Antigamente era Deus que escolhia o homem e a mulher para a obra dele. Hoje em dia é o contrário. É o homem que escolhe. Se você for uma pessoa empresária, eu te consagro. Se você me abençoar, eu te ajudo. E Deus está dizendo: tem uns que está lá de joelhinho dobrado, que não é conhecido por ninguém, só que é conhecido por mim aqui nos céus. Tem um lá no meio do pasto pastoreando, ninguém dá valor para ele, mas aqui no céu ele é valorizado por mim. Tem um lá que não tem uma roupa bonita para vestir. Tem uma lá que não tem um carro para dirigir. Tem um lá que não tem faculdade, que não tem uma oratória, que não tem uma técnica vocal. Mas quando ele abre a boca aqui na terra, eu na mesma hora desço para mudar a história. Oh Espírito de Deus, levante as tuas mãos para o céu nesta noite de hoje. Levante as tuas mãos para o céu. Não importa como você entrou aqui, não importa como você chegou aqui. O que importa é que da mesma forma você não vai para a tua casa hoje. O que importa é que a tua história vai ser mudada por Deus. O que importa é que Deus está lembrando de você. O que importa é o que Deus falou, não foi o que o homem falou. Não importa se você está tantos anos esperando a promessa, mas tenha certeza, aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir todas as promessas que ele te prometeu. Quem pode adorar nesta noite? Quem pode adorar Jesus?
Quem pode levantar as mãos e adorar é o Rei da Glória. O Rei da Glória está aqui, adora o nome dele. O Rei da Glória está aqui, adora o nome dele. Eu vou deixar por 30 segundos para você abrir a boca. 30 segundos para você dar glória. Adarabando que me dore me chore maracandoreia. Calamandore ramanjorgue de faradero e de Oremia. Eu vejo pessoas aqui sendo levantadas pelo Deus Todo-Poderoso. Eu vejo homens e mulheres aqui, pastor, com chamada de Deus. Deus está dizendo: a tua hora vai chegar. Diz a Bíblia que quando Saul desobedece, o texto vai dizer que Deus vai rejeitá-lo. Irmãos, uma coisa é você ser rejeitado por um amigo. Uma coisa é você ser rejeitado pelo pastor. Aleluia. Uma coisa é você ser rejeitado pela tua família. Agora outra coisa é ser rejeitado por Deus. O que tem de pregadores, o que tem de cantores, o que tem de obreiros que estão em cima do púlpito, que estão viajando, que todo mundo olha para ele. Este aí é o bom, este aí prega em congresso grande, este daí pastoreia igreja gigantesca. Tem muita gente que valoriza o que está por fora, mas Deus está dizendo: eu não me impressiono com terno, eu não me impressiono com agenda, eu não me impressiono com fama, eu não me impressiono com a igreja grande. O que eu quero é caráter, é santidade, é vida no altar. Tem vida no altar aqui dentro nesta noite. Levante a mão porque está descendo azeite. Está na hora de Deus arrancar essas pessoas que estão escandalizando o evangelho. Está na hora de Deus limpar os nossos púlpitos, as nossas igrejas. Está na hora da vassoura de Deus passar no meio da igreja. Deus está dizendo: eu vou levantar uma geração que vai valorizar mais as almas do que os bens materiais. Sabe por que essa igreja está aberta? Porque aqui o propósito é ganhar almas para Jesus nesse bairro. Sabe por que essa obra não vai parar? Porque esta obra é de Deus. Sabe por que vai dar certo neste lugar? Porque a mão do Todo-Poderoso está estendida sobre esta casa hoje. Oh, glória. Canácia, neprominância de Calabória. Diz a Bíblia Sagrada que Deus rejeita a Saul. Deus rejeitou o seu cargo. Ele já não é rei mais de Israel, mas ele pode buscar a comunhão novamente com Deus, se arrepender dos pecados. Deus está dizendo: eu estou rejeitando como rei, estou tirando você na frente da obra, mas se você quiser perdão, misericórdia, eu posso te perdoar hoje aqui. Só que diz a Bíblia, pastores, que Saul não quer saber de arrependimento, que Saul não está preocupado em comunhão com Deus. Sabe o que ele quer? Ele quer ser aplaudido pelo povo. Eles querem que o povo olhe para ele e diga: este é o nosso homem. Só que ninguém prospera em pecado. Ninguém prospera fazendo rebelião. Ninguém prospera falando mal do outro. Ninguém prospera tampando a iniquidade, dizendo: não tem problema não. Os irmãos não estão sabendo, os irmãos não estão vendo, mas Deus está de olho. Deus está vendo tudinho, e nada passa desapercebido por Ele. Nada está
está às escuras diante dos olhos de Deus. Deus está dizendo para alguém aqui dentro nesta noite: se prepara, porque eu tenho pessoas aqui dentro que eu vou arrancar do último da fila, vou colocar em cima deste altar. Eu vou pegar pessoas que ninguém dá nada, porque Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Deus escolhe o que não é para confundir os que é. E recebe esta profecia nesta noite de hoje. Você que até hoje está no último da fila, no anonimato, Deus está dizendo: eu vou pegar na tua mão e vou inverter a fila. Você que é o último vai passar a ser o primeiro. Saul é rejeitado por Deus. Deus rejeita. E Deus diz: eu já tenho escolhido um homem que vai ser pastor de Israel. Eu já levantei outra pessoa. Samuel está preocupado com Deus, dizendo: Deus, o Senhor mandou ungir Saul, eu ungi, mas ele falhou, Deus. É por isso que eu digo nesta noite: não fique correndo atrás de homem, porque o homem falha. O homem é falho, o homem peca. Olha para Jesus nesta noite de hoje, que você não vai se decepcionar. Tem muita gente que quebrou a cara até hoje porque confiou em homem. Tem muita gente que quebrou a cara porque enquanto o homem estava lá em cima, voando, fazendo tudo, ele idolatrava. Mas aquela pessoa é homem, não é Deus. Ela caiu, ela falou, ela pecou. E quando alguém peca, alguém que é famoso, parece que todo mundo vai atrás. É Maria, vai com as outras. Você não é Maria, vai com as outras. Você foi chamado para servir a um único Deus todo-poderoso. É Jesus Cristo de Nazaré. Jesus não pecou, Jesus não falou. O homem cai, o homem peca, o homem falha, o homem te abandona. Mas Jesus está dizendo: eu nunca te abandonei, eu nunca te deixei, eu nunca te decepcionei, eu jamais vou te abandonar. A Bíblia diz assim: pode uma mãe se esquecer de um filho do seu ventre? Uma mãe pode abandonar filho, sim ou não? Sim ou não? Sim, pode. Você não vê na televisão a mãe pegando o filho, jogando no lixo, abandonando? Você não vê mãe se esquecendo do bebezinho? Mas Jesus diz: eu todavia jamais me esquecerei de ti. Jamais me esquecerei de você. O teu nome está gravado na palma das mãos de Deus. Todos os dias Deus se lembra de você. Todos os dias Deus fala: hoje é o dia que eu vou cumprir promessa. Hoje é o dia que eu vou realizar sonho. Hoje é o dia que eu vou levantar pregador, vou levantar obreiro, vou levantar missionário, vou levantar mulher de Deus, homem de Deus. O teu nome é lembrado por Deus. Vamos para o final. Saul é rejeitado. Samuel diz: e agora? E agora? Saul caiu, mas Deus está de pé no trono. Saul pecou, mas Deus é santo e perfeito. Saul não é mais rei, mas ainda Deus está sentado no trono como rei dos reis e senhor dos senhores. Sabe o que Deus disse a Samuel? Para de lamentar, Saul. Para de ficar com dó de Saul, porque eu tenho rejeitado. Falou: Samuel, enche o teu vaso de azeite. Enche o teu vaso de azeite, Samuel. Por quê? Porque Deus não usa ninguém com vaso vazio. Deus falou: enche o teu vaso e para de murmurar, para de questionar a mim. Enche o teu vaso de azeite e vai. Deus não envia ninguém de vaso vazio. Deus está dizendo: quer fazer a obra? Enche o vaso de azeite. Quer subir nessa tribuna para pregar, para fazer a obra? Enche o vaso de azeite. Está querendo ganhar almas nesse bairro? Enche o vaso de azeite. Está querendo oportunidade para pregar, para cantar? Enche o vaso de azeite. Está querendo dirigir departamento na igreja? Enche o vaso de azeite. E ele falou: Samuel, enche o vaso e vai.
porque Deus usa a expressão no capítulo 16 aqui, vai e não vem? Porque Deus está mandando ir. Olha o que a Bíblia diz aqui no capítulo 16. Deus então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Deus está dizendo: Samuel, enche o vaso e vem. Porque Deus usa a expressão vem e não vai. É porque Deus estava dizendo: Samuel, antes de você escolher alguém, eu já escolhi primeiro do que você. Antes de você chegar em Belém, eu já cheguei primeiro do que você. Antes de você ungir alguém, eu já ungi alguém antes de você. Deus está dizendo: enche e vem. Samuel foi com o vaso cheio. Só que o profeta de Deus, ele não anda sozinho, ele anda acompanhado com a presença de Deus. Deus falou: vem, porque você não vai ir sozinho, eu vou com você junto lá. Porque quando você chegar lá, eu já vou estar lá escolhendo alguém no meu porque eu quero. Não vai ser o homem que vai escolher, mas sou eu que estou separando a partir de agora. Quando Samuel chega em Belém, diz a Bíblia que os anciãos da cidade de Belém saíram tremendo com medo, dizendo: Samuel, é de paz a tua vinda aqui? Samuel disse: é de paz a minha vinda hoje aqui. Eu vim sacrificar ao Senhor em Belém. Porque os anciãos estavam com medo. Porque não era normal um sacerdote sair do seu país, da sua terra, e visitar outra cidade, outro país. Então quando um profeta viajava a distância, quilômetros, ou ele iria levar uma palavra de maldição para aquela cidade, para alguém daquela família, ou ia levar uma palavra de bênção para aquela cidade, aquela família. Então quando Samuel se apresenta aos anciões, ele diz: Deus me enviou aqui para santificar os filhos de Jessé, porque hoje vai ter alguém que vai ser ungido por Deus aqui. Eu vou de novo. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: hoje Deus vai ungir alguém aqui para a sua obra. Meu Deus do céu, eu sinto Deus aqui nesta casa hoje. Oh, glórias a Deus. Quando Samuel se apresenta a Jessé, o dono da casa, parece que eu vejo Samuel chegando e batendo na porta de Jessé, dizendo: Jessé, quando abre a porta, ele toma um susto. Quem é? O sacerdote Samuel, que está na sua casa. E Samuel diz: Jessé, Deus me mandou aqui para santificar os teus filhos. Eles passavam por um processo, uma cerimônia de purificação. Todo mundo ali era lavado para se apresentar diante de Deus. Jessé purifica os seus filhos. Quando Samuel está na casa de Jessé, o interessante aqui é que Davi está no pasto. Ele não está na casa naquele dia. Quem está na casa é os irmãos mais velhos de Davi na casa. Davi não está no meio deles. Davi está sozinho no pasto, pastoreando as ovelhas malhadas do seu pai Jessé. Davi não sabe da conversa de Deus com Samuel. Davi não sabe da conversa. E nem Samuel sabe quem será o rei de Israel próximo. Nem Samuel sabe. Só Deus. Só Deus sabe quem ele vai separar hoje para a sua obra. Só Deus sabe na eternidade quais são aqueles que ele vai tirar do último da fila para colocar como rei de Israel na terra. Diz a Bíblia Sagrada que quando Jessé apresenta os seus filhos mais velhos, passou um por um diante de Samuel. Começava-se pelo primogênito, porque a ordem era essa: começa pelo mais velho da casa. Jessé apresentou os melhores filhos que ele tinha, dizendo: esse daqui você conhece, Samuel, né? Esse daqui é guerreiro, ele já lutou, já pelejou. Esse daqui é do exército de Saul, é Eliabe. Esse daqui você sabe que é que nem o rei de Saul. É grande, é formoso, é forte. Então, Samuel, eu estou te apresentando hoje aqui o melhor filho que eu tenho, a Eliabe. Samuel falou: é desse que Deus gosta, eu acho. É desses fortes que Deus gosta. Samuel está pensando na sua mente.
É esse que Deus vai separar, que Deus vai levantar. É este mesmo, não tem outro. Quando Samuel pegou o vaso de azeite, ele pega o vaso para ungir a Eliabe no meio da cara de Jessé. Quando Samuel pega o azeite e vai derramar na cabeça, ele ouve a voz de Deus bradando, dizendo: para Samuel, você está ungindo a pessoa errada para a obra. Ele falou: basta. Parece que eu estou vendo Samuel assustado, dizendo: Deus, ele é bonito, Deus, ele é que nem Saul, é grande, é poderoso, Deus. Deus falou: você, Samuel, você está falhando, Samuel. Você está errando, Samuel, porque eu não vejo como você vê. Eu sou Deus, você é homem. Eu olho dentro do coração de Eliabe, eu olho dentro do interior de Eliabe, e eu sei que ele não está preparado para a obra. Eu sei que ele não é o escolhido, ele não é o rei que eu vou levantar para salvar o meu povo. Samuel naquele dia deu uma vazada, porque todo vaso um dia vaza, todo vaso um dia vaza, menos Deus. Deus nunca vazou e nunca vai vazar, porque ele não erra cabeça. Samuel errou, Deus interveio e disse: não é assim. Você está se alegrando com a aparência, você está se impressionando com a aparência, só que eu não vejo assim. Eu vejo o caráter dele. E lá na frente você vai ver, em 1 Samuel 17, que Eliabe é uma pessoa difícil, é uma pessoa ruim, que maltrata o irmão Davi na sua casa. Não era esse que seria o rei de Israel. Diz a Bíblia que Jessé passa o segundo filho, Abinadab, e Deus fala: Samuel, eu também não escolhi esse, pode passar Abinadab. Chega o terceiro filho, Samar. Deus fala: eu também rejeito a esse, não é esse. Passa Natanael, também não é. Passa Radai, também não era. Passa Ozem, também não era. Parece que eu vejo Samuel confuso e dizendo: Jessé, acabaram-se os teus filhos. Jessé, acabaram os jovens. Samuel está pensando: eu acho que Deus se enganou de casa, eu acho que Deus se enganou de endereço, eu acho que Deus se enganou de CEP, eu acho que Deus se enganou de número. Mas Deus não se engana. Deus não engana ninguém, e Deus também não se engana. Deus estava dizendo: eu não te trouxe aqui em vão. É hoje que você vai derramar este vaso de azeite na cabeça daquele que eu apontar hoje aqui. É hoje que você vai pegar este vaso e vai derramar na cabeça daquele que eu estou gostando, daquele que eu escolho. Não é aquele que você quer, mas é aquele que eu disser. É esse que eu estou separando hoje. Passou todos os filhos de Jessé. Samuel falou: tem mais alguém? Jessé disse: ainda falta um. Diga para o teu irmão: você é aquele que Deus escondeu. Diga aí: você é aquele que Deus está escondendo para a última hora. Sabe por que você não foi apresentado ainda? Porque se você sair antes do tempo, eles vão te matar, eles vão acabar com você. Porque se você sair antes do tempo, você não vai aguentar, você vai desistir. Deus está dizendo: eu estou te guardando, eu estou te escondendo, Davi, eu estou te preservando, Davi, para que ninguém te mate, para que ninguém te derrube, para que você não venha se contaminar, para que você não venha pecar. Eu estou te escondendo, Davi, porque aquele que Deus esconde, ninguém acha, mas aquele que Deus apresenta, ninguém esconde. Os que Deus esconde, homem não acha, mas o que Deus apresenta, homem não esconde. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Deus está dizendo: eu te escondi, por isso que até hoje ninguém te achou, por isso que até hoje ninguém te notou, ninguém te viu. Mas eu estou te apresentando hoje, e ninguém mais vai te esconder, ninguém mais vai te esconder.
Meu Deus, a glória está aqui. Diz a Bíblia Sagrada que Davi está no pasto, pastoreando a ovelha. E Samuel diz: espere um pouco. Ninguém vai sentar em roda desta mesa enquanto Davi não entrar dentro desta casa. Diga para o teu irmão: o que é teu, o que é meu, é meu. Diga aí: o que é teu, ninguém vai tomar. A cadeira que é tua, ninguém vai roubar. O banquete que é teu, ninguém vai tomar. O que é teu, o que é meu, é meu. O que é teu, o diabo não vai arrancar, o diabo não vai tirar. Deus está dizendo: eu vou te apresentar. Diz a Bíblia que Davi está pastoreando ovelhas malhadas. O que eu acho lindo aqui é que Deus escolhe pessoas com qualidades. Eu amo porque Davi tem algumas qualidades. A primeira qualidade que eu vejo em Davi é que ele é um homem espiritual. Deus não levanta ninguém carnal para fazer a obra. Davi é espiritual. Davi está compondo o hino lá no pasto. Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da tua justiça, pelo amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa no deserto perante os meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo, oh, glória a Deus. Davi já está inspirado por Deus. Antes do óleo descer, Deus já está confirmando a chamada na vida de Davi. Porque antes do homem confirmar que você é de Deus aqui na terra, Deus já confirmou no céu que você é dele e ninguém toma. Davi está dizendo: unja a minha cabeça com óleo. Davi não sabe que ele vai ser ungido com óleo, mas já está crendo já. Unja a minha cabeça com óleo, o teu cálice transborda. Certamente que a tua bondade, a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na tua casa por longos dias. Davi está cantando porque Davi é um homem espiritual. Davi, ele não correu atrás da oportunidade, mas Davi esperou a oportunidade chegar para ele. Porque tem gente que corre atrás da oportunidade, tem gente que se vende por causa de oportunidade, tem gente que se mata por causa de uma cadeira, tem gente que perde a salvação por causa de posição na igreja. Mas Davi não. Davi sabe o que é dele, ninguém vai tomar. Ele está dizendo: eu vou esperar o tempo de Deus chegar na minha vida. O que tem de pregadores, pastor, que perderam a chamada por causa da fama, não souberam administrar a fama e acabaram mortos espiritualmente. Pregadores que eu conheço, você também conhece, que um dia já foi famoso nesse mundo inteiro pregando, viajando países, mas hoje você olha e você diz: não é a mesma pessoa, não é a mesma mulher, não é o mesmo pastor. Olha a situação que está vivendo agora. Mas Deus não falha. Deus ainda continua no controle da sua igreja. Diz a Bíblia que Davi está no pasto. Davi é espiritual. Davi também é humilde. A humildade precede a honra. Davi vai ser honrado, mas primeiro ele vai descer, ele vai se humilhar, ele vai esperar o tempo de Deus. Davi é uma pessoa íntegra. O que é uma pessoa íntegra? É quando você está sozinho, não tem ninguém perto, você continua sendo uma pessoa sincera diante de Deus. Isto é uma pessoa íntegra. Você com a porta do teu quarto fechada, você é íntegro. Deus te conhece na tua casa e na igreja onde você congrega. Isso é uma pessoa íntegra. Davi é íntegro, é espiritual, é humilde. E Deus gostou de Davi. Deus falou: vai buscar a Davi no pasto. Mandaram buscar Davi. Parece que eu vejo alguém chamando: Davi, Davi. E Davi suando no pasto.
Davi no anonimato. E Davi dizendo: eu estou pastoreando essa ovelha, estou ouvindo alguém gritar meu nome, estou ouvindo alguém chamar meu nome. E quando Davi olha para ver alguém bem de longe, dizendo: Davi, vem, papai mandou te chamar para casa. E Davi não sabe o que está esperando por ele. Diga para o teu irmão: você não sabe, mas Deus sabe o que está reservado para você em casa. Diga aí, diga: você não sabe, mas Deus sabe o que está reservado para você. Mandaram chamar, Davi veio. Davi deixa as ovelhas malhadas com o servo e vai para a sua casa. Quando Davi não entra na sua casa, ali, lá de fora, quando Davi chega na porta, é o próprio Deus que faz Davi entrar dentro da sua casa. Davi não furou fila. Davi esperou o tempo de Deus. Davi não derrubou ninguém para entrar no lugar de ninguém. Davi esperou o tempo de Deus. Davi não quis ver a derrota de ninguém para entrar no lugar de ninguém. Você vai ver que enquanto Davi está chegando na sua casa, Saul ainda está reinando no trono. Saul não sabe que tem outra pessoa, Deus está levantando no lugar dele. Mas Saul está lá e Davi está sendo ungido. Quando Davi entra, não foi profeta, não foi pastor, não foi amigo, não foi padrinho, não foi empresário quem falou que Davi seria ungido. Sabe quem falou aqui? O próprio Deus falou naquele dia: Samuel, pega o vaso que você trouxe lá da sua casa, pega o vaso cheio de óleo, cheio de unção de azeite, derrama na cabeça desse pequenininho que está entrando dentro de casa. Derrama este azeite dentro na cabeça deste menorzinho que está chegando aí. Ele é ruivo, Samuel, ele é pequeno, Samuel, ele é de semblante físico bonito, Samuel. Pega o vaso, derrama na cabeça. Parece que eu vejo Davi de joelho ali no meio dos seus irmãos. O que eu acho lindo é que Deus não vai honrar Davi lá no pasto escondido, porque Davi não deve nada para ninguém. Davi vai ser ungido é dentro da casa dele, é no meio daqueles que duvidaram da chamada, da promessa. Deus vai te honrar é onde todos duvidaram de você, aonde te desprezaram, aonde te humilharam, aonde desistiram de você. É aí que Deus vai te trazer e vai te honrar no meio deles. Davi está ali e o azeite está descendo. Eliabe está olhando com cara brava. A Bíblia não diz, mas eu posso ver a fúria de Eliabe. Já não gostava de Davi. Posso ver Abinadab falando: isso aí, Samar dizendo: poderia ser eu. E Deus está falando: o homem pode não te ver, mas eu estou de olho em você. Você pode escapar do olhar do homem, mas do olhar de Deus você não escapa. Oh, glórias a Deus e aleluia. Davi é esquecido pelo homem, mas é lembrado por Deus na eternidade. Davi é ungido. Parece que eu vejo o óleo descendo na cabeça, na barba longa de Davi, descendo pelo corpo de Davi, ungindo o corpo de Davi. E diz a Bíblia Sagrada que o Espírito de Deus ungiu Davi naquele dia. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Segundo diz Flávio Joséfo, que quando Samuel ungiu Davi, ele chegou perto do ouvido de Davi e disse bem assim: você será o próximo rei de Israel.